Boa noite a todos. A Abrame cumprimenta todos que estão nos assistindo e aqueles que verão depois esse programa que ficará no YouTube. Nossa live de hoje vai ser em comemoração a 176 anos de nascimento do grande filósofo da doutrina espírita, consolidador da doutrina espírita, o nosso querido Leon Denis. Então, para que a gente comece esse banquete, né, porque falar em Leon Denis é um banquete de luz, nós chamaremos os nossos convidados muito especiais para essa live de hoje. Inicialmente, eu quero chamar o Dr. Cleiton Reis, diretor doutrinário da Abrame, para que ele possa dar o seu boa noite inicial. Cleiton, por favor, seu boa noite inicial. Doutora Thelma, muito obrigado pelo convite, cumprimento a senhora e estendo esse cumprimento também a todos os estimados ouvintes que estão aí assistindo esse live. Muito obrigado pela sua gentileza do convite. Nós que agradecemos. Vamos chamar agora o doutor José Luiz Luvizeto Terra. Ele é delegado adjunto da Abrame, no Rio Grande do Sul. José Luiz, por favor, seu boa noite inicial e obrigada por ter aceito esse convite. Obrigado, doutora Thelma. Agradeço a Abrame na sua pessoa. Obrigado pelo convite. Agradeço também por estar ao lado do Cleiton Reis e de Cleiton Rezende. Agradeço também o apoio do Pedro César, que está no backstage ali, nos dando apoio, e a todos os amigos que estão nos acompanhando pela Rede Mundial de Computadores. Um grande abraço a todos vocês. Vai ser uma atividade muito bacana, vai ser um bate-papo muito legal. Muito obrigado e devolvo a palavra, Thelma. Pois não. Então, vamos chamar agora o doutor Cleiton Rezende, que é membro da diretoria administrativa da Abrame. Cleiton Rezende, por favor, agora o seu boa noite inicial. Boa noite, Thelma. Prazer estar aqui com vocês, com o Zé Luiz, com o Cleiton Reis, o Xará, e com o pessoal da Abrame, agradecendo o convite por poder participar desse evento, maravilhoso evento, diga-se de passagem, uma proposta muito interessante. E o meu boa noite a todos os ouvintes, todos os associados e pessoas que estão aí nos assistindo nesse momento. Ótimo. Composta a sala virtual, vou me apresentar também, meu nome é Thelma Machado, eu sou diretora de comunicação da Abrame, estou aqui em excelente companhia de demais membros da Abrame para a gente fazer essa live dos 176 anos de nascimento do queridíssimo Leon Denis. Então, inicialmente, uma biografia resumida de Leon Denis, que eu retirei do site da União Espírita Mineira e do site Autores Espíritas Clássicos. Peço só um pouquinho de paciência, que eu acho que é importante a gente ver alguns pontos marcantes da vida desse grande consolidador da doutrina espírita. Leon Denis nasceu num lugarejo chamado Fougue, situado nos arredores de Tours, na França, em 1º de janeiro de 1846. Era seu hábito olhar com interesse para os livros expostos nas livrarias. Um dia, ainda com 18 anos, o chamado acaso fez com que sua atenção fosse despertada para uma obra de título inusitado. Esse livro era o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Dispondo do dinheiro necessário, comprou e, recolhendo-se imediatamente ao lar, entregou com avidez a leitura. O próprio Denis falou: nele encontrei a solução clara, completa, lógica, acerca do problema universal. Minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Seu espírito, nessa hora, sentiu-se sacudido em face dos compromissos assumidos no espaço, para iniciar, em breve, o trabalho de propagação das verdades kardecianas. Como tantos outros, disse ele, procurava provas, fatos precisos, de modo a apoiar a minha fé, mas esses fatos demoraram muito a vir. Havia 3 anos que Denis se iniciara no Espiritismo, quando, em 1867, Kardec aceitou um convite para pronunciar uma conferência em Tours. Denis teve, então, a oportunidade de se entrevistar com o codificador na quinta de Leandre Rebondin, que hospedava o casal Rivaio. No seu artigo História do Desenvolvimento do Espiritismo em Tours, Denis completa a informação dos seus contatos com o mestre de Lyon. Eu o vi mais 2 vezes depois da sua viagem a Tours, na sua residência em Saint-Denis, em Paris, e pela última vez em Bonneval, na quinta Petit Bois. Em 1880, pelas cidades e vilas que percorria por força dos seus alfazeres,
pronunciava conferências e fundava círculos e bibliotecas populares. É incalculável o número de conferências por ele proferidos na França. O ano de 1882 marca o início do seu apostolado, no qual teve que enfrentar sucessivos obstáculos, o materialismo e o positivismo que olham para o espiritismo com ironia e risadas, os crentes das demais correntes religiosas que não hesitam em se aliar com ateus para ridicularizá-lo e enfraquecê-lo. Leon Denis, porém, como bom paladino, enfrenta a tempestade. Os companheiros invisíveis colocam-se ao seu lado para encorajá-lo e exortá-lo à luta. A partir de 1884, achou conveniente fazer palestras visando a maior difusão das ideias espíritas. O êxito do seu livro Depois da Morte situara-o como um escritor de primeira ordem. Os grandes jornais e revistas ecléticos o solicitavam. As tiragens sucessivas desse livro esgotavam-se rapidamente. Em 1911, após despender não pequeno esforço no preparo da nova edição de O Problema do Ser, do Destino e da Dor, caiu gravemente enfermo. O tratamento enérgico do seu médico para a pneumonia pô-lo de pé em curto lapso de tempo. Grande e profunda dor estava para ele reservada. Veio a guerra de 1914 e seu espírito se condoía ao ver partir para o fronte a maioria de seus amigos. Leon padecia, então, de uma doença intestinal e estava parcialmente cego. Quando a guerra se aproximava do fim, a Revista Espírita passou a publicar em todos os seus números artigos de Leon Denis. Após a Guerra de 14, aprendeu Braille, o que o permitiu ficar atualizado. Em março de 1917, com 81 anos de idade, o manuscrito que intitulou O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Terminaram esse manuscrito, e neste mesmo mês a Revista Espírita publicava o seu derradeiro artigo. 1927 é o ano do desencarne de Leon Denis. Eu peço, se possível, a Pedro, que está nos bastidores, se podemos ficar todos na tela, que eu acho que fica mais dinâmico, se todos permanecerem na tela, nesse formato de webinário. Se for possível, Pedro, fazer essa formatação, ficaria ótimo. Vamos começar, então, os nossos queridos convidados. E óbvio, Cleiton Reis, Cleiton Rezende e José Luiz, que a gente não poderia começar essa live sem citar talvez a frase mais icônica, né, e conhecida de Leon Denis, que está no Problema do Ser, do Destino e da Dor. A edição da FEB de 2013 está nas páginas 90 e 91. Que é essa frase aqui, que diz: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Aí eu pergunto a vocês, já dando boa noite, assim, várias pessoas que estão aqui, são tantas, obrigado pela presença de todos. Hélio, Naí, Eduardo, Cássia, Zuleide, Celi, Larissa, Linda, Paulo, Maria Naí, Denise, Bianca, Lidiane, Antônio Nascimento, Marcela, Débora, Neiva, Joselito, Laércio. Obrigada a todos. Então, eu pergunto a cada um de vocês, e a gente vai fazer na sequência, o Cleiton, José Luiz e o Cleiton Rezende. Sabemos que tal assertiva é muito profunda. Como vocês analisam, sabe a frase do consolidador da doutrina espírita? Comecemos pelo Cleiton Reis. Queremos lhe ouvir, Cleiton. Muito obrigado, doutora Thelma Machado. Cumprimento ao meu xará Cleiton Rezende, ao meu colega José Terra, a satisfação de estar aqui na presença de vocês, nesse debate tão importante, tão significativo. Realmente, Leon Denis é um marco na doutrina espírita e na doutrina da razão e da ciência. Eu diria que a evolução é uma regra universal. Tá certo? Na natureza, segundo Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a natureza a natureza é um processo evolutivo contínuo, nada está inerte, nada está parado. Os átomos se movimentam, né? Os elétrons em torno dos nêutrons, dos prótons. Então, a matéria é viva.
Imagine vocês a matéria bruta. O que dirá essa matéria viva, encarnada, que somos nós, que estamos participando desse processo de crescimento e de evolução natural dentro da própria natureza. Então, eu diria, numa concepção bem clara e bem objetiva, de que tudo se transforma, tudo está em evolução, tá certo? Nada é estável. O próprio universo, se nós observarmos o movimento dos planetas, o movimento das galáxias, quer dizer, o universo é movimento, a vida é movimento. E isso é muito importante que nós tenhamos consciência. E nós estamos integrados nesse processo vital de crescimento, de evolução, porque na natureza há um ajuste, um aperfeiçoamento que se dá naturalmente dentro desse processo dinâmico que movimenta a vida universal. Então, a minha concepção, fazendo uma brevíssima interpretação, é exatamente nesta direção do crescimento, da evolução, do movimento que está presente em toda a atividade universal. Eram essas considerações. Trazer, inclusive, a frase de Lavoisier, né, que popularmente é conhecida dessa forma. Quimicamente, ele colocou que no sistema químico fechado, né, a soma total dos reagentes é igual à soma total dos produtos. E aí vem e traz de uma forma assim, bem melhor de se entender, né, para o público de uma maneira geral. José Luiz, agora nós queremos lhe ouvir sobre essa frase maravilhosa e tão profunda, né, uma aula de evolução de Leon Denis. Obrigado, Thelma. Eu concordo em gênero, número e grau com o Dr. Clayton Reis. Tem um livro muito legal aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Sul que se chama A Evolução do Átomo ao Arcanjo, da Zoé Mari. É espetacular o livro dela. E ela tem uma frase, eu vou abrir aspas aqui porque é dela, tá? Não é minha. Ela diz assim, a evolução se dá através da aprendizagem. Ela, de novo, com essa capacidade de resumir, ela vem e larga uma segunda frase bombástica. E ela diz assim, vida é troca de energia. E aí ela começa a desenvolver esses três reinos. Vejam, quando o Leon Denis se debruçou sobre os três reinos, ele nada mais estava fazendo do que no Livro dos Espíritos. Isso tem lá. Está lá na questão 585. Kardec perguntou sobre os reinos e falou, não haveria um quarto reino? E aí os espíritos superiores respondem. Só que, para tratar dos quatro reinos, a gente tem que voltar um pouquinho no Livro dos Espíritos, quando ele vai tratar da intervenção dos espíritos no mundo material. E lá ele vai falar dos espíritos que atuam sobre as energias da natureza. E quando ele fala lá, a resposta dos espíritos diz, esses espíritos, é questão 540, tá, pessoal? Quem está nos acompanhando, então, primeiro eu citei a 585, questão 585, Livro dos Espíritos, e agora eu estou na questão 540. Ele diz assim, o espírito que responde à pergunta de Kardec. Primeiramente, esses espíritos executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. E aí segue o Livro dos Espíritos tratando dessa questão da inteligência, da alma, do espírito estar atuando em todos os reinos. Pode se perguntar, então o ser humano um dia foi pedra, depois virou planta? Não está isso escrito no Livro dos Espíritos e não é respondido. Por quê? Até tem uma das questões bacanas lá no início do Livro dos Espíritos, uma das primeiras questões, tá nas 17 primeiras, diz assim, te preocupa com a parte de virtude, que já tem bastante para te preocupar. Então ele começa já nos chamando para a importância do nosso desenvolvimento moral, do nosso melhoramento, do nosso crescimento, mas sim, Leon Denis consegue resumir de forma vigorosa essa questão, e aí, reforçando o que o Dr. Clayton Reis disse, amigos, vida é troca de energia. Então, que a gente possa trocar muita energia nos diversos reinos que a gente estiver tendo contato ou atuando, né? Ou encarnado ou desencarnado, não importa. Então, Leon Denis vem e resume uma parte lindíssima quando ele trata desses três pontos. E aí eu te devolvo de novo a palavra, Thelma. Excelentes reflexões. Clayton Rezende, agora é com você. Queremos ouvi-lo agora. Está mudo.
que eu teria para acrescentar depois dessas duas falas, né? Eu percebo que na obra de Denis há uma preocupação muito grande dele em esclarecer as pessoas, os seres, sobre os nossos destinos, o destino do planeta, o destino do ser terrestre. E, como foi dito, né, é um resumo fantástico do processo evolutivo do planeta, de como o planeta passou por todas essas fases, por todos esses momentos, e chegou ao momento em que nós, homens, estamos na condição de compreender melhor um pouco, né, uma parte, porque ainda não temos a capacidade de entender tudo, mas de entender um pouco melhor o nosso destino, de onde viemos e para onde vamos. Que eu acho que era uma das grandes preocupações do Denis, era esclarecer as pessoas, porque a gente vê nessa obra que ele fala, de alguma forma, que as religiões, as universidades, as academias, elas não tinham recursos suficientes para dizer ao ser humano, para dizer às pessoas, esclarecer as pessoas a nossa origem para onde nós iremos. E essa era uma das grandes preocupações de Leon Denis, de fazer com que isso ficasse bem claro para as pessoas. O que você está fazendo aqui, né? Qual que é essa proposta? Como é que você vive, não vive, deixa de fazer, faz ou deixa de fazer? Então, ele resume muito bem, fala, olha, o nosso planeta se evoluiu dessa forma e nós estamos aqui agora com a possibilidade de ter um conhecimento um pouquinho melhor para que a gente tenha condição, né, de entender para onde estamos indo. Né? Eu acho que é um resumo fantástico daquilo que nós precisamos entender no momento, que é aquilo que nós conseguimos aprender no momento em que nós estamos, vamos dizer, ampliando um pouco mais a nossa percepção do que nós somos e para onde nós estamos indo. Que sentenças com julgamento de mérito maravilhosas que vocês acabaram de proferir, viu? Com resolução do mérito, né? Agora se diz, boa noite a Kelpis, Fernando Luiz, Larissa, Zenilde, Renato Oliveira, Naí Ferreira, Johnny Clemes, Edgar Cunha, Maria Isabel Fleck e Ivoni. Obrigada por estarem aqui, né, prestigiando. Então, vamos para outra frase de Denis, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, na verdade, né, e estritamente vinculada à justiça divina. Que ele diz assim, a doutrina das reencarnações aproxima os homens mais que qualquer outra crença, ensinando-lhes a comunidade de origens e fins, mostrando-lhes a solidariedade que os liga a todos no passado, no presente, no futuro. Por isso que Herculano Pires diz lá na Introdução à Filosofia Espírita que a gente deve falar em cosmossociologia espírita, né? Porque é muito interessante isso. Aí prossegue, diz-lhe que não há entre eles deserdados nem favorecidos, que cada um é filho de suas obras, senhor do seu destino. Nossos sofrimentos, ocultos ou aparentes, são consequências do passado, ou também a escola austera, onde se aprendem as altas virtudes e os grandes deveres. Aí eu pergunto, agora começando com o José Luiz, como o conhecimento espírita nos auxilia a melhor direcionar a nossa vontade e, assim sendo, melhor utilizar o nosso livre-arbítrio relativo? Obrigado, Thelma. A questão colocada pelo Leon Denis, ela é o momento de virada na existência de todos os espíritos. Há um momento anterior a essa consciência e há um momento posterior a essa consciência e não há retrocesso. Nós não temos como voltar atrás. Quando não temos ideia dessa lei de causa e efeito operando, e é isso que aqui ele está falando, nós agimos. E aí agimos por ignorância, por falta de conhecimento, nós agimos também por simplicidade, porque a gente não tem conhecimento ainda das leis que operam, a gente não tem ainda esse amadurecimento, e a gente vai errando, e a gente vai acertando, e a gente vai levando. No momento em que a gente se dá conta dessa lei de causa e efeito, isso tem um impacto gigantesco na nossa vida. Por que eu digo isso? Espíritas, vocês adoram falar, tá sofrendo hoje porque tu fizeste o mal, e a gente sai julgando a turma. Amigos, não façam isso. A gente não faz ideia porque a pessoa está passando por aquilo, ela pode ter, inclusive, pedido para estar passando por aquilo, ela poderia estar passando por coisa muito pior e já está melhor, então, assim, não julguem, não julguem. Por outro lado, a gente só lembra da lei de causa e efeito. Agora eu vou brincar um pouquinho com os 3 termos que também o Herculano Pires falou, que é presente, passado e futuro.
A gente só lembra da causa e efeito quando a gente olha para trás, quando a gente olha para o passado. Assim, hoje eu sofro porque no passado eu... E aí fico nesse ciclo de quedas ininterruptas. Quando a gente esquece que hoje, no presente, eu recebo dádivas porque eu, no passado, agi bem. Amigos, vocês têm um conteúdo gigantesco na vida de vocês, de coisas boas que vocês fizeram e que é de vocês. Como também há inúmeros equívocos e atos equivocados do passado que também faz parte do nosso patrimônio. Mas não esqueçam, tem coisas boas no passado. Quando a gente se dá conta da lei de causa e efeito, a gente vai entender o seguinte: espera aí, se o que eu fiz no passado me prende hoje, e pode ser um laço amoroso, ou pode ser uma corrente vigorosa de ódio, eu tenho que me dar conta, e agora esse é o pulo, e é um pulo quase quântico. Eu tenho que me dar conta do que eu fizer hoje vai me prender para o futuro. A lei de causa e efeito, ela opera tanto retroativamente como para frente. E nós continuamos insistindo em só olhar para trás. E quando a gente se dá conta disso, isso é revolucionário na nossa vida. Porque a partir daí, a gente começa a desenvolver e se esforçar para, no futuro, estar de que forma? Então, agora é a pergunta da lei de causa e efeito. Se o que eu faço hoje são atos de ódio, correntes vão me prender no futuro. Se o que eu faço hoje são laços amorosos, esses laços vão me prender para o futuro. E isso é revolucionário. E foi exatamente isso que Leon Denis apontou. O que vale a lei de causa e efeito é só para o passado? Ela é boa, é ruim? Não, ela é. Ela não é nem boa nem ruim. E não podemos esquecer, ela vale para o futuro. Lei de causa e efeito é futuro. Lei de causa e efeito é colheita. Então, que possamos colher bem. Aí eu te devolvo a palavra, Thelma, para ouvir os nossos demais amigos. José Luiz, ótima reflexão você fixar nesse ponto. Acho que pelo que eu entendi do que você colocou, a gente poderia sair do círculo vicioso de só ficar remontando a passada, estou pagando o que eu fiz, e ir para um círculo virtuoso. Eu vou construir minha felicidade do amanhã, que eu posso construir agora. Perfeito, é isso aí. Cleiton Reis, por favor, suas palavras. Eu cumprimento o doutor José Luiz Terra, né? Devia ter que chamar todos por vocês, gostaria que fosse chamar também por Cleiton. Né? Nós estamos aqui no ambiente absolutamente fraterno, de igualdade, né? De maneira que eu concordo também, estou em pleno acordo com o que disse o nosso colega José Terra, que a lei de causa e efeito é muito importante. Aliás, eu considero isso uma das coisas mais extraordinárias do Espiritismo, que é uma lei de razão. Uma lei da razão. A lei da física, uma lei da física da ação e da reação, é a lei de causa e efeito, que se aplica no Espiritismo, tá certo? Leon Denis, inclusive, ele usa de uma coisa muito importante. Nada antes e nada depois. Ora, isso é um absurdo. Nada antes e nada depois. Então, nós somos exatamente, estamos ligados a essa lei de causa e efeito, que é uma consequência natural. Por outro lado, o processo evolutivo está ligado também a um processo reencarnatório. Vamos imaginar se nós fizéssemos uma comparação do que sabíamos quando nascemos e do que sabemos agora. Claro que durante esse período da nossa existência, no caso específico de cada um de nós tivemos um acréscimo extraordinário de evolução, de conhecimento, de saber, desenvolvemos nossa capacidade, né? Nossa sensibilidade, descobrimos aqueles fatores que estão dentro do nosso subconsciente, trouxemos para a consciência, né? Para que nós tenhamos uma realidade, conhecimento da realidade da vida, dessa dinamicidade de que falava no primeiro momento desse nosso encontro. E Leon Denis usa uma expressão que eu acho extraordinária, quando ele fala: a reencarnação é a obra da capitalização e aperfeiçoamento do espírito. Perfeito. Exatamente. É uma construção dia a dia. A reencarnação é a grande universidade da vida, através da qual nós adquirimos conhecimento da nossa realidade física e espiritual. É o nosso processo de libertação, porque a partir do momento que nós conhecemos
nós estamos nos libertando, tá certo? E é preciso que estejamos conscientes dessa realidade, porque outro dia eu vi uma frase muito importante: estejamos sempre abertos ao saber e ao conhecimento, porque um filósofo francês usou uma expressão que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte: o espírito, a pessoa tem que estar preparada, é como se fosse um paraquedas, só funciona quando está aberto. Boa! O paraquedas só funciona quando está aberto, e você tem que estar aberto para reflexões, para o conhecimento, para a aquisição, e através desse processo se encaminhar para um processo de libertação. A libertação é um processo de consciência da sua própria realidade, da realidade onde nós vivemos e estamos envolvidos. Então, eu acho que essas questões estão muito ligadas, estão conectados realmente a essa causa e efeito. Lei de causa e efeito é muito importante, né? Que isso se aplica em tudo na vida, especialmente dentro da doutrina espírita kardecista. Maravilha, Cleiton Reis. Vamos agora ouvir Cleiton Rezende. Então, colegas, acho que ainda dentro da perspectiva que o Leon Denis tinha, tentar esclarecer a sociedade, principalmente uma sociedade como aquela, né, na época dos anos 1900, né, no início daquele século, de que nós estamos num processo de crescimento, de evolução. Ele tenta deixar mais claro para nós que nós estamos aqui num momento colhendo as consequências das nossas ações e que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, ele pega todo o conhecimento espírita que esclarece isso, o porquê do mal, o porquê da dor, o porquê dos problemas e qual é a nossa destinação nesse planeta, para dizer às pessoas: olha, nós estamos vivendo hoje aquilo que nós colhemos, estamos colhendo em função das nossas ações anteriores. Mas a perspectiva do Zé Luiz é muito bacana, porque a gente tem essa mania de ficar preso ao passado. Eu estou aqui sofrendo por causa disso, e a gente tem que pegar... É preciso olhar para o passado como algo que precisa de ser olhado e lembrado, mas para nos colocar numa perspectiva futura. Porque ninguém caminha para a evolução olhando para trás. A evolução só acontece olhando para frente. De repente, a gente pode até olhar para trás, ver o que aconteceu, e falar: opa, peraí, isso aqui eu não posso repetir. E continua olhando para frente. Porque se a gente caminha virado para trás, ninguém caminha de costa, né? Imagina, como é que você caminha de costa? É possível que você vá cair se você caminhar de costa. Então, nós temos que sair dessa perspectiva de ficar preso ao que nós fizemos. Claro, isso é importante para as nossas avaliações, nossas percepções daquilo que precisa de ser mudado e melhorado, mas sempre olhando para o futuro, sempre olhando para frente. E a resposta à pergunta, Thelma, é dizer o seguinte: Leon Denis percebeu na doutrina espírita muito rapidamente que a doutrina espírita ela atendia aquelas ideias de esclarecimento que ele buscava para a sociedade de uma maneira geral, aquilo que as religiões e as academias não eram capazes de fazer. Então, a doutrina espírita ela acrescenta para a gente tanta informação e tanto conhecimento que nos impede de repetir os mesmos erros e, vamos dizer, deixa muito mais claro como vai ser a vida da maneira como nós nos comportamos hoje, aproveitando as experiências anteriores, sim, claro, mas olhando sempre para o futuro, né? E aí, Thelma, devolvo para você para a gente prosseguir nesse bate-papo, né? É tão bom assim, né? Sobre essas frases maravilhosas de Denis. E tem uma outra frase muito marcante dele também, que ele coloca o seguinte: o círculo dentro do qual se exerce a vontade humana é de mais a mais excessivamente restrito e não pode, em caso algum, impedir a ação divina, cujos efeitos se desenrolam na imensidade e sem limites. Aí essa frase linda, que também é famosa: o fraco inseto perdido num canto do jardim, não pode, desarranjando os poucos átomos ao seu alcance, lançar a perturbação na harmonia do conjunto e pôr obstáculos à obra do divino jardineiro. Aí eu pergunto a vocês, né? Sabendo que a doutrina espírita enfatiza Deus não somente como inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas,
mas também com os atributos, né, de que ele é soberanamente bom, soberanamente justo. Sabemos que essa concepção de Deus, né, de soberana justiça e bondade, ela foi modificada por Jesus, né? Antes tinha o Deus dos exércitos, Deus que se vingava, Deus que tinha preferência, e Jesus vem e traz uma nova ordem, reinterpreta tudo e mostra que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é misericórdia. Lembrando que a doutrina espírita nos adverte que a misericórdia de Deus não é cega, viu? Não é cega. Como vocês analisam, então, essa evolução dessa concepção de Deus, né? Desde antes de Jesus, com Jesus, e agora com essa explicação da doutrina espírita, especialmente lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, que Denis explica tão bem, começando com Cleiton Reis. Essa questão é uma questão muito importante, porque Jesus falava que vós sois deuses. Eu acho que nós somos deuses, nós somos sementes de Deus. É preciso que essa semente seja germinada, seja cuidada por todos nós, indistintamente. Eu acho que, a partir daí, nós podemos estabelecer também, segundo o Leon Denis, cada um é filho das suas obras e senhor do seu destino. Nós é que comandamos o nosso destino. Deus está dentro de nós. Eu costumo dizer, inclusive, que nós estamos procurando Deus no lugar errado. Alguns procuram imagens, outros procuram em locais santuários, igrejas, etc, etc, etc. Mas nós somos deuses. Devemos procurá-lo dentro de nós. Eu acho que, vejam vocês, por exemplo, a questão do livre-arbítrio, da escolha que nós temos. Um dos fatores, uma das lições mais extraordinárias do Cristo, de Jesus, foi aquele episódio de Maria Madalena: quem dentre vós não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Que análise de reflexão imensa que Jesus nos deu através dessa lição extraordinária. Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Que faça uma análise da sua vida, da sua conduta, do que ele é. Né? Eu sou um leitor assíduo de Teilhard de Chardin, e ele usa de uma frase muito importante: você é livre para fazer escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Somos prisioneiros das consequências das escolhas que fazemos, das escolhas erradas, das escolhas mal pensadas, não analisadas, não refletidas, não estudadas. Inclusive, ele usa uma frase também muito interessante, que diz o seguinte: essa frase, salve-se quem puder, deve ser substituída por outra: salve-se quem souber. Muito bom. Salve-se por quem souber. Porque quem souber melhor fará escolhas melhores. Tá certo? E a nossa vida é pautada por escolhas. E essa escolha, quem faz escolhas? As pessoas fazem escolhas pelos outros? Não, nós fazemos as nossas escolhas. São escolhas pessoais. Então, elas têm que ser muito bem pensadas, muito bem analisadas, e nós podemos invocar esse Deus que está dentro de nós e que deve estar conectado com essa entidade superior que nós participamos dentro desse processo energético todo. Então, é preciso que a gente tenha consciência desse fato. Não é à toa que, quando Kardec perguntou na pergunta 621, aonde está a lei de Deus? Qual foi a resposta? Na consciência. Na consciência. Então, nós somos deuses e vamos explorar esse Deus, descobri-lo dentro de nós, desvendá-lo, para que nós nos aproximemos mais dele e sejamos iguais a ele. Quem sabe, num futuro muito remoto, muito longo, nós estejamos próximo dele. Depende de cada um. Obrigado, Thelma. Devolvo a palavra. É preciso caminhar, né? É preciso caminhar muito. E, como diz Emmanuel, nós todos estamos a caminho da luz. Então, a palavra agora é com José Luiz. Obrigado, Thelma. Cleiton, o que você está propondo aí dá muito trabalho. Olha, eu estou me apavorando com esse negócio aí. Você vem falando, vai dar uma trabalheira esse negócio. Eu já estou, sabe, o pessoal que está nos acompanhando do Espiritismo, a gente se dá conta
que vai dar uma trabalheira danada aplicar isso aí. Cleito, você falou de semente e o Leon Denis falou de jardineiro. Eu vou pegar e vou pensar a tua semente e eu gostaria de lançar duas reflexões. Vocês já pararam para pensar o que é uma noz da nogueira? Uns olham algumas nozes para a gente comer. Eu vejo uma semente. E quando eu digo que é uma semente, eu estou dizendo há uma potencialidade gigantesca ali. E há uma possibilidade infinita. Por que eu estou falando isso? Quantas nozes aquela nogueira poderá produzir quando aquela semente virar uma nogueira? Vocês vão me dizer, quase incontáveis, José. E cada noz caindo e gerando nova nogueira, nós vamos ao infinito com uma potencialidade incessante. Vai dar uma trabalheira, eu sei, mas vejam, a palavra semente é muito forte. A palavra semente é potência. A palavra semente é ainda não estamos, mas chegaremos lá. Precisaremos das condições favoráveis. Precisaremos das situações necessárias. Inclusive, o frio da terra, a escuridão, é altamente filosófico, tá, pessoal? Semente é muito filosófico. E o Leon Denis falou do jardineiro. Vocês já passaram em algum canteiro e viram as flores no jardim? Eu nunca vi, olhem que eu vou lançar agora, eu nunca vi uma flor gritando, jardineiro miserável, por que me colocaste aqui? Qual é a função da flor? Se não é embelezar. E vocês podem dizer, mas por que nesse canteiro? Não nos cabe discutir qual o canteiro. Sejam flores, sejam lírios. A função de vocês é embelezar. A função de vocês é trazer aroma. A função de vocês é mostrar diversidade. A função de vocês é ser flores. Não briguem com o jardineiro. Ah, José, mas o jardineiro eu nem sei se existe. Aí nós vamos entrar numa discussão bem complicada. Mas eu gostaria muito de dizer para vocês que a nossa concepção de Deus se alargou muito desde o início do Espiritismo. Por quê? Porque o Deus já não é material. É um Deus que não tem corpo. É um Deus que não tem lugar. É um Deus que, do infinito, criou o tempo, criou o espaço, e da eternidade retirou o tempo. Mas, José, isso não cabe na minha cabeça. Parabéns, você compreendeu Deus. Você não tem capacidade de compreendê-lo. E toda vez que a gente tenta atacar essa imagem, eu vou dar um exemplo. Tá lá na Bíblia. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Certo? Maimônides, já no ano 1190, eu estou falando 830 anos atrás, Maimônides, lá no Egito, quando ele era médico do vizir, que apoiava Saladino, e eu estou então no ano 1190, ele escreve um livro chamado Guia dos Perplexos, e ele diz, vou ler o que o Maimônides escreveu, abre aspas, ele, Deus, foi descrito com atributos que indicam corporeidade como forma de indicar que Deus existe. Se a nosso Deus sequer tem forma, se o nosso Deus é suprema inteligência, sim, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E eu não me refiro a esse corpo que descende dos macacos, nem a corpos que descendam dos felinos, ou dos cetáceos, do bicho que você quiser. A humanidade é muito maior que o corpo. A humanidade transcende o corpo. E aí eu volto para o Cleiton e digo, Cleiton, nós somos deuses. Você tem toda a razão. Mas ainda falta estourar essa semente e começar a produzir e a trabalhar. Eu volto, Cleiton, vai dar uma trabalheira esse negócio. E agora eu volto a palavra a Thelma, tá? E eu dou boa noite a Paulo Tourinho, a IDC Paludo, Evanildes Freitas, Zoleide Abreu, Ivone, né? Presidência da UME Santiago. Então, boa noite a todos. E eu passo agora a palavra ao Cleiton Rezende para comentar sobre essas palavras de Denis.
Olha, Zé Luiz, eu acho que nós ainda não conseguimos florescer ou aceitar que nós estamos no jardim para florescer, porque nós ainda estamos apegados à ideia desse Deus tirante e Deus que castiga. Se a gente observar bem, a grande maioria da população terrestre ainda não entendeu a figura de Deus como deveria entender. Nós ainda estamos apegados a essa ideia de que a vontade de Deus é soberana, como se a gente não pudesse fazer algo de diferente. A gente não entendeu que nós estamos sujeitos à sua lei universal, e não a uma vontade inexorável, né? Como se não pudéssemos fazer nada, até mesmo porque nós temos que lembrar daquela frase célebre que o amor cobre a multidão de pecados. Porque se nós não pudermos, com o amor, modificar as nossas ações, modificar aquilo que precisamos de fazer, nós estaríamos com o destino completamente selado, como se a vontade de Deus fosse aquilo que não se pode modificar. E veja que nós, espíritas, na maioria das vezes, nos pegamos dizendo, foi a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. O que mostra, na maioria das vezes, que nós ainda estamos, vamos dizer, vacilando em entender esse conceito amplo de Deus. Que Deus é algo muito mais amplo do que simplesmente essa figura tirânica, que nós ainda nos apegamos a ela, para dizer, vontade de Deus, não se faz nada, não se pode fazer nada, mas e a nossa vontade? O nosso livre-arbítrio, que foi Ele mesmo que nos permitiu para que nós pudéssemos fazer algo de bom com essa vida, com essa flor que nós somos, que Ele nos permitiu ser. E então, nessa perspectiva, nós temos que entender e trabalhar que a nossa vida, ela acontece de acordo com as nossas ações. Perfeitamente. E são as nossas ações que dizem o que vai acontecer amanhã. Não uma vontade inexorável, não uma vontade imutável. E aí nós vamos conseguir entender Deus como nós entendemos que nossas ações podem ser coerentes com a lei dele ou incoerentes com essa lei. E no momento em que elas são incoerentes, a colheita é obrigatória. No momento que elas são coerentes, também a colheita é obrigatória. Vamos florir. Mas se não são coerentes, vamos colher também as suas consequências. E aí a gente precisa de parar de pensar nessa figura, dessa maneira como nós trabalhamos. E a preocupação de Denis é essa, para nos dizer, olha, as vidas sucessivas, o que veio antes e o que pode ser depois, está muito ligado, é solidário, né? É um caminho, é um percurso, vamos dizer, único, vamos dizer, separado por fases, por momentos, mas que é um percurso único no qual você é o único responsável e recebe a permissão para assim fazer e colher tudo aquilo que você faz. Como diz Amélia Rodrigues, né, no livro Premissas do Reino, pela psicografia de Valdo Franco, renascer para resgatar, recomeçar para acertar, repetir para aprender, né? E, José Luiz, você falou em semente e tudo, eu tenho um poema que eu falo em causa e efeito, que eu coloco que nós somos frutos do passado, mas sementes do amanhã. Perfeito. Então, é sempre possível, né? Construir, reconstruir, sublimar e evoluir, consequentemente. Acho que todos já falaram sobre essa frase de Denis, né? A gente pode passar para uma próxima que tem, assim, muita proximidade com a nossa atividade jurisdicional. Diz o seguinte, Denis, na página 219 do livro: através dos ciclos do tempo, todos se aperfeiçoam e se elevam. Os criminosos do passado virão a ser os sábios do futuro. Chegará a hora em que nossos defeitos serão eliminados, em que nossos vícios e nossas chagas morais serão curadas. As almas frívolas tornar-se-ão sisudas, as inteligências obscuras iluminar-se-ão. Todas as forças do mal que em nós vibram ter-se-ão transformado em forças do bem. Do ser fraco, indiferente, fechado a todos os grandes pensamentos, sairá com o perpassar dos tempos um espírito poderoso que reunirá todos os conhecimentos, todas as virtudes e se tornará capaz de realizar as coisas mais sublimes. Aí eu pergunto a vocês, começando com o José Luiz. Vocês entendem que essas assertivas de Denis, de alguma forma, auxilia a atividade jurisdicional? Pode explicar? Vamos lá.
Thelma, tu estás fazendo um questionamento que está incomodando a humanidade desde os pais da igreja. Pais da igreja, eu estou falando do Agostinho de Hipona, eu estou falando de Orígenes, eu estou voltando, gente, eu estou voltando lá atrás. Está voltando à patrística, né? É, lá no início. Então, quando o cristianismo ainda está se formando, tem toda uma discussão e diz assim, bom, se Deus criou tudo, Deus criou o mal. E aí começa toda uma discussão para ver da onde que veio essa maldade. E uns dizem, vamos lá, o mundo tem bom e mal, então tem os bons e os maus que lutam, e aí a gente fica ali com aquele embate bem vindo. E eu vou ter que me socorrer de Agostinho de Hipona. Tem um livro que ele escreveu, se chama O Livre-Arbítrio, espetacular para tratar da questão do mal. Ele diz assim, ele e o Evódio, é muito legal porque esse livro é feito num formato de bate-papo. Então o Evódio faz uma pergunta, ele dá uma resposta, ele devolve uma outra pergunta para o Evódio e assim ele vai indo. E aí eles entram na questão do bem e do mal. E aí o Agostinho faz a seguinte pergunta, Evódio, Deus não criou todas as coisas? Tudo? O que nos impacta os sentidos? E ele diz, sim, Deus criou. Concorda comigo, Evódio? Concordo. Beleza. Evódio, ele criou o céu e a terra, Evódio? Sem dúvida. Ele criou a ti, Evódio? Sim, tudo foi criado por ele. Ah, muito bem. Tá, Evódio, agora vamos me dizer o seguinte, de tudo que tu vê, de tudo que você tem capacidade de sentir, qual é a mais bela de todas as obras de Deus? Ele pensa e diz assim, a luz. Mas por que, Evódio? Porque sem a luz eu não consigo ver as outras coisas. A luz torna a mais bela flor passível de ser vista. Ela embeleza muitas vezes, inclusive, determinadas coisas. Então, para mim, é a luz. E me diga uma coisa, Evódio, e a luz tem o poder de ir iluminar onde ela quer? Ele pensa e diz, não. A luz ilumina onde tem uma fonte. E ela não tem essa capacidade de escolher onde vai brilhar. Certo, Evódio? Então, tu estás me dizendo que essa capacidade de escolha, esse livre-arbítrio, é superior à luz? Ah, com certeza. Porque se nem a luz tem isso, eu concordo contigo, Agostinho. E aí ele diz assim, então, quando tu olhares a alma mais abjeta, o ser humano mais equivocado, o ser humano mais podre, ele é mais belo que a mais bela luz. Ele faz um fecho maravilhoso para nos dizer o seguinte, amigos, quando vocês olharem aquelas pessoas que caíram e, nas palavras de Emmanuel, foram pegos, vocês estão olhando para uma obra infinitamente mais bela que todas as coisas já criadas. E aí agora vão para o Espiritismo, e vocês não podem esquecer que ele é um ser que está em caminho de evolução e que cabe a nós, sendo possível, porque sempre temos alguém acima de nós que nos puxa para a evolução, e nós temos aqueles que estão abaixo de nós no aspecto moral, que aguardam o nosso auxílio e que nós devemos agir da mesma forma. Nesse momento entra a atividade jurisdicional. Quando nós olhamos o infrator como alguém passível de receber apoio e tendo a vontade verdadeira e genuína de se emendar e agir melhor, nós temos a obrigação de agir por eles. Quando Leon Denis escreveu a maioria dos seus livros, no Brasil ainda havia escravidão, amigos. Todas as obras espíritas foram produzidas quando no Brasil tinha escravidão. Todas. Por quê? Porque a última foi em 1869, sendo que a escravidão só acabou em 1888. Vejam, o absurdo da escravidão imperava no Brasil. Imaginem a justiça, o que fazia, as barbaridades. Então, que justiça nós esperamos para essas pessoas que faliram? A justiça que tenha isso em mira. Nisso vem a PAC, que está sendo aplicada em Minas Gerais muito forte. Começou na década de 70, finalzinho da década de 70, por um espírita, e que está produzindo frutos a mancheias. Isso é só um exemplo. Isso é não tratar a pessoa como lixo. Isso não é pegar o ser humano descartável e largar dentro de uma latrina, dentro de um container de porcaria humana e dizer, deixa lá apodrecer.
Nisso entra, então, o trabalho do magistrado. E nunca esquecer que ele, sim, é um ser humano que faliu, mas, especialmente, que ele é a mais bela criação de Deus acima da mais bela luz. Porque ele tem, em potencial, a possibilidade de crescer e ser muito melhor. Então, aí eu te devolvo de novo a palavra, Thelma. E eu já passo a palavra para Cleiton Rezende. Ótimo. Para completar isso que o José Alê está falando, a doutrina espírita, ela nos dá uma nova percepção, eu vou dizer do criminoso, porque é a palavra que as pessoas normalmente veem, mas a gente vê as pessoas que estão sendo julgadas de uma maneira geral, e não só no processo criminal, mas todos aqueles que erraram e que estão buscando reparação, estão buscando alguma coisa nesse sentido, a doutrina espírita dá para nós uma percepção de que nós estamos julgando ali o ato e não a pessoa. Nós trabalhamos para julgar a ação de cada uma daquelas pessoas. Eu tenho anotado uma frase aqui, eu só esqueci de trazer uma referência de uma obra de Emmanuel, não lembro qual, que diz o seguinte: com Jesus, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete. A justiça não agrava os problemas do devedor. Compadece-te do agressor e prossegue à frente. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda. Então, quando a gente compreende que nós estamos lidando com seres humanos em processo de evolução, nós estamos trabalhando com pessoas que erraram mais por desconhecimento do que por maldade, mais por não saber exatamente qual é o seu destino depois dessa sua ação, o que vai acontecer, porque as perspectivas e o que o Leon Denis tenta esclarecer mais para as pessoas é justamente isso, mais do que essa ação do ponto de vista físico que você está fazendo hoje, você tem consequências para depois da morte também, já que a vida é uma continuidade. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, em que a gente vê o ser humano, que a gente vê a pessoa que está sob julgamento, mas como um ser humano evoluível, né, perfectível, nós olhamos para ele e entendemos, olha, eu não estou julgando a você, eu estou julgando a sua ação, que para a nossa sociedade não é aceitável. Mas você pode e você deve reparar isso no momento em que você quiser. E para isso, nós temos que estar prontos para auxiliá-lo. A referência que o Zé Luiz faz sobre a PAC é justamente um modelo muito adequado para a gente dizer à pessoa, você vai pagar o seu erro, mas eu vou fazer de você e olhar para você com a dignidade que você merece, né? Com o ser humano perfectível que você é, e vou te dar esse apoio para que você consiga fazê-lo. Né? Devolvo a palavra, Théo. Muito bom. Cleiton Reis, por favor, estamos ansiosos para ouvi-lo, né, José Luiz? Com certeza. Bom, depois da fala do José Lima e do meu xará Cleiton Rezende, eles esgotaram realmente o assunto, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho o seguinte: o importante na vida de todos nós é ver. Mas não é só ver, é enxergar o que se vê. Porque muitos veem e não enxergam. Pode parecer uma contradição, mas é uma verdade. Tem uma poetisa paranaense, Helena Collodi, muito famosa, que fala o seguinte: quando nós nascemos, Deus deu a cada um uma estrela. Alguns passam pela vida, sequer veem estrelas. Outros a transformam num sol. Isso depende de cada um. Então, esse diamante que jaz incrustado na nossa intimidade deve ser lapidado, deve ser extraído da rocha bruta e exposto para que seja lapidado e transformado em joia. Fulgurantes joias, tá certo? Que são importantes socialmente falando, materialmente falando. Mas o significado da purificação dessa pedra bruta é o que importa. Então, é preciso ver, mas ver com os olhos diferentes. Cristo costumava dizer, né? Aquele que tem o cisco vê o cisco no olho do próximo, mas não vê a trave no seu próprio olho. Então, nós temos que, a partir desse momento, dessa reflexão, procurar ver as pessoas
não sob os olhos da conduta reprovável, da conduta ilícita, criminosa. Nós, juízes, sempre tivemos uma responsabilidade imensa. Todas as vezes que eu interroguei criminosos, aqueles que cometeram atos ilícitos, né, de grande magnitude, eu vi o seguinte: eu estou diante de um ser humano que está cometendo uma falha. Quem sabe, no passado, eu também não estive no banco dos réus. E, a partir desse momento, você passa a ter uma visão diferente, você passa a enxergar o próximo. E, quando você começa a enxergar o próximo, você começa a compreender o Deus que está dentro de nós. E a libertar todo esse processo energético imenso, esse potencial de que está presente nessa semente que foi plantada dentro de nós, para que ela possa desabrochar e se transformar na frondosa árvore do futuro. Então, eu acho que, a partir desse momento, essa é uma questão muito importante. E quem ensina todo esse processo, como nós falamos daqui a pouco, né, é o processo reencarnatório. A reencarnação é a grande universidade da vida, da nossa existência, né? E depois o seguinte, Leon Denis, ele usa um momento que ele fala: o conceito de justiça está ligado ao conhecimento dela. Ser bom e justo é a grande conquista do homem, do espírito, realmente é a grande conquista do ser humano. Então, nós estamos nesse processo de crescimento e de conquista desses valores que vão fazer com que nós possamos despertar essa energia poderosíssima que está dentro de nós e que está ao nosso alcance. Então, o Espiritismo nos dá luzes, nos dá conhecimento, nos oferece uma doutrina de lógica, de razão, para que nós possamos construir esse grande homem pequeno que jaz dentro de nós, mas que pode se tornar no futuro um grande homem, mais próximo de Deus e mais próximo da compreensão das leis que regem e que tornam dinâmico o nosso universo. Então, eu entendo, concluindo, de que não basta ver, é preciso enxergar, mas enxergar com outros olhos. Excelente. Dando boa noite agora a Joaceneira Helena Oliveira, da Academia de Letras Espíritas, Lígia Pinho Pires, Enilde Rodrigues Soares, certo? Obrigada pela audiência de vocês. Acho que todos já se manifestaram sobre essa frase de Denis, não é? Podemos passar para a próxima reflexão dele, que é contida nesse livro magnífico, né? Todas as obras de Denis são magníficas, e o problema do ser destino da dor é assim, é um monumento, não é, minha gente? É algo monumental, o problema do ser destino da dor. Ele diz o seguinte também, que a vida do homem é um drama lógico e harmônico, cujas cenas e decorações mudam, variam ao infinito, mas não se apartam nunca, num só instante, da unidade do objetivo, nem da harmonia do conjunto. Só quando voltarmos para o mundo invisível é que compreenderemos o valor de cada cena, o encadeamento dos atos, a incomparável harmonia de todas as suas ligações com a vida e a unidade universais. E aí ele ainda coloca: sigamos, pois, com fé e confiança, a linha traçada pela mão infalível. Dirijamo-nos aos nossos fins, como os rios se dirigem para o mar, fecundando a terra. Olha que lindo! Fecundando a terra e refletindo o céu. A gente percebe que aqui Denis, ele nos encoraja, ele fala de esperança, né? Ele diz, e isso eu acho que é muito visível e apropriado para o início do ano, que é janeiro. Ele, em outras palavras, está nos dizendo que dias melhores virão. Eu queria que vocês comentassem sobre a doutrina espírita, essa frase de Denis, e de como ela nos traz esperança, de como ela, esclarecendo, nos consola. Portanto, nós queremos ouvi-los em relação a essa frase de extrema esperança de Denis, de conforto, né, que ele traz para todos nós, começando com Cleiton Rezende. Eu vou
tentar responder essa pergunta com outra frase de Leon Denis, né, nesse capítulo. Quando ele diz o seguinte: com a doutrina das vidas sucessivas, o homem aprende a suportar sem amargura e sem revolta as existências dolorosas, indispensáveis à sua purificação. Aprende a submeter-se às desigualdades naturais e passageiras, que são resultado da lei de evolução, e a postergar as divisões fictícias e malsãs provenientes dos preconceitos de castas, de religiões ou de raças. Quando eu estudei esse capítulo, é que já era para ter percebido há mais tempo, né? Mas é que eu me dei conta de que todos os erros dos nossos vamos dizer, contemporâneos, né? Todas as pessoas que caminham conosco nessa senda evolutiva, todos esses erros são decorrentes da falta do conhecimento das vidas sucessivas. E nós só conseguiremos melhorar o quadro do nosso Brasil, do nosso planeta, quando realmente as pessoas entenderem a importância das vidas sucessivas, da reencarnação. Só então eu me dei conta de que sem a reencarnação nós não vamos conseguir reformar absolutamente nada, porque as pessoas nunca vão entender a lógica de ser melhor ou não. Por que eu tenho que ser melhor? Qual a finalidade disso? Não se tem resposta se não for pelas vidas sucessivas. E aí mais uma coisa me chamou muita atenção nesse capítulo, que foi uma outra frase de Denis que fala o seguinte: há em nossos contemporâneos uma tendência para atirar com o peso das dificuldades presentes sobre os ombros das gerações futuras. E aí eu me dei conta, gente, se nós não procurarmos resolver os problemas da humanidade agora, vai ficar para a gente resolver na vida futura. Que nós vamos estar aqui reencarnados em outro momento para fazer aquilo que nós não fizemos agora. Então, eu me deparei com essa frase e fiquei pensando, gente, mas olha só que interessante, saber da existência da vida futura faz com que eu pense na ação agora, porque se eu não agir agora, eu vou ser chamado numa outra vida para fazer aquilo que eu não fiz agora. Porque é como se eu pensasse o seguinte: problema, eu vou morrer e quem vier daí para frente que resolva, mas eu vou voltar. Eu sei que eu preciso voltar, ainda não estou pronto. Nenhum de nós está pronto, sabemos disso, não estamos perfeitos, e nós vamos voltar e vamos ter que resolver aquilo que nós estamos deixando de resolver agora. Olha a importância de pensar nas vidas sucessivas. Eu acho que essa é a mais importante reflexão que Denis nos deixa, não só nesse capítulo, mas na obra como um todo, para chamar bastante atenção. Gente, presta atenção, porque sem as vidas sucessivas, não há resposta, não há solução. Cleiton, e aí do que você falou me lembrou uma frase de André Luiz, que eu não recordo bem qual é o livro que ele diz, mas me chamou muito a atenção quando eu estudei, que ele disse o seguinte: que nós podemos resgatar pelo trabalho, mas temos nosso livre-arbítrio relativo. E se a gente não resgatar pelo trabalho, a gente vai resgatar pelo trabalho e pelas lágrimas. Então, é melhor sempre resgatar só pelos trabalhos. Né? Então, esse, inclusive, é o problema da dor. Exatamente. Retrata no livro, né? Que Joana de Ângeles diz que nós não podemos chamar de sofrimento, né? Nós temos que chamar de mecanismos de reeducação. E se a gente olhar, é verdade mesmo. Exatamente. Esses apuros que a gente passa, Deus é justo, soberanamente justo, né? Bom, são realmente mecanismos de reeducação. Ele nos conclama isso. Olha, não se refiram a sofrimento, se refiram a mecanismos de reeducação. José Luiz, agora com você, as reflexões sobre essa frase tão linda, né, de Denis, esse coquetel de esperança que ele nos traz. Obrigado, Thelma. Cleiton, inclusive, essa questão da dor, tem um livro, A Educação dos Sentimentos. Jason de Camargo, ele foi ex-presidente da Federação Espírita aqui do Rio Grande do Sul. Ele tem uma frase impactante sobre esse ponto. Ele diz assim: o sofrimento é necessário até que nos demos conta que ele é desnecessário. O sofrimento é necessário. Vou repetir, escutem, pessoal. O sofrimento é necessário até que nos demos conta de que ele é desnecessário. Quando a gente se dá conta que não precisa mais sofrer para aprender,
a gente começa a aprender sem sofrer. Mas daí eu volto lá para a primeira pergunta do Cleiton, que vai uma trabalheira danada, e volta para a função da evolução. Mas, olha, é melhor ir pelo trabalho do que pelo trabalho pelas lágrimas. Sempre, sempre. Eu prefiro enxugar lágrimas. E dá trabalho enxugar lágrima. Então, eu prefiro consolar, ser consolado. E a gente pega aquela frase linda, aquela oração linda de São Francisco de Assis, é mais ou menos naquela linha, mas demora para se dar conta e chegar nesse ponto. E quando vem aqui o Leon Denis e fala sobre essa questão da nossa evolução, eu relembro. Eu gosto muito de ler o livro desde a capa. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita coisa escrita na capa e a gente passa batido e quer ir logo para a introdução, sequer olha o índice. Eu já começo a olhar a capa, eu olho o índice, eu vejo por que ele dividiu dessa forma, eu nem li ainda o livro. Quando eu entro na introdução, aí a coisa vai embora. O Denis tem por hábito escrever, sempre botar algumas frases ou palavras em latim no início das suas obras. No livro que nós estamos tratando, ele tem 2 palavras em latim no início. Ele bota assim, crescit undo. Crescit undo. Isso é um trecho de um poema de Lucrécio, está no De Rerum Natura, quando ele está tratando do trovão. E eu vou ler para vocês a tradução em português dessa parte que vai ter o crescit undo. Ele diz assim, Lucrécio, resumindo, desde que ele venha em uma abraçada longa, ele, o trovão, o raio, ele precisa ganhar mobilidade repetidamente, o que aumenta a sua força de pilotagem, aumenta a força e fortalece sua abraçada. Crescit undo. Cresça indo. Cresça enquanto caminha. Cresça em movimento. Não espere crescer parado. Não espere crescer sem trabalho. Leon Denis começa o problema do destino do ser da dor, ele abre o livro com essas 2 palavras de Lucrécio, de um poema, um trechinho de Lucrécio, e exatamente isso o resumo do livro. Amigos, nós estamos em janeiro, no 2º ano de uma pandemia, em que nunca tivemos tanta dor e sofrimento, mas também nunca tivemos tantas oportunidades de trabalho. Tanto Leon Denis como Eurípides Barçanufo passaram pela pandemia da gripe espanhola. Muitas coisas aconteceram depois da gripe espanhola. Vou dar um exemplo, é só um exemplo. Foi fundada a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul em 1921. Fizemos 100 anos. Sabem por quê? Porque alguns malucos resolveram ajudar as pessoas durante a pandemia da gripe espanhola e eles resolveram continuar o trabalho. Foi um trabalho amoroso que se iniciou no momento de dor e sofrimento. Amigos, eu não sei quantos parentes de vocês perderam, eu não sei quantos amigos vocês perderam, mas eles estão vivos. Primeiro grande notícia que eu gostaria de trazer para vocês, e a certeza que nos traz é o Espiritismo, e eu gostaria de trazer uma segunda grande notícia. Nós imploramos para estar aqui na pandemia, e mais, nós não estamos sós. Não se iludam. Leon Denis, Eurípides Barçanufo, Agostinho de Hipona, Vicente de Paulo, estão todos nos apoiando no mundo espiritual. Eu não sei ainda, Thelma, Cleiton Reis, Cleiton Rezende, o que nos espera para os próximos anos, mas pelo que eu vi do passado, eu espero coisas grandiosas. Não percam a esperança, mas ao mesmo tempo, como disse o Cleiton, não percam a oportunidade do trabalho, não percam a oportunidade de fazer, porque senão nós vamos ter que voltar. E por último, já que nós estamos falando para um ambiente de juízes, de advogados, que justiça você quer para quando você retornar? Porque a gente não faz uma justiça para outros, a gente faz para nós mesmos. Eu quero uma justiça que respeite a mulher, eu quero uma justiça que não faça diferença pela cor, eu quero uma justiça que me ressocialize, eu quero uma justiça no mais amplo sentido, porque quando eu voltar, eu quero ser bem acolhido por essa justiça e, de alguma forma, ainda poder continuar trabalhando. Então, eu termino falando sobre essa parte dizendo, é muita esperança. E essa frase é perfeita para o momento que a gente vive.
força, o sentido da nossa vida a gente vai encontrar, só que tem que trabalhar para poder ver ele. Tá bem, pessoal? E aí, Thelma, é tua palavra de novo. E eu passo já para Cleiton. Belíssimas reflexões do meu xará Cleiton Rezende e do José Lima, né? Belíssimas reflexões. Comenta-se, eu vi um comentário de uma das obras de Joana de Ângeles, que quando ela foi vítima daquela repreensão violenta que houve em Roma, em que vários cristãos foram condenados no circo romano, quando o soldado romano, com a tocha, acendia a fogueira onde se encontrava a lenha, onde se encontrava Joana de Ângeles, ele perguntou: o seu Deus só ensinou vocês a morrerem? E ela respondeu: não, me ensinou também a amar. Me ensinou também a amar. Então, como esta energia poderosa de união, de solidariedade, de tolerância, de compreensão, faz falta no momento atual. E como é necessário, nesse momento de tanta diversidade, eu diria, de tantos antagonismos, de tanto sofrimento causado pela pandemia que a sociedade humana está vivendo, poderia amenizar o nosso sofrimento se nós tivéssemos um pouco mais de tolerância, um pouco mais de compreensão de uma realidade que está sendo colocada como uma prova para a sociedade humana. E é uma prova que atinge a todos, indistintamente, ricos, poderosos, né? Não há diferença absolutamente nenhuma. Todos nós perdemos grandes amigos, parentes e pessoas que nos são caras, e caras também à sociedade. Há uma lição, sem dúvida alguma, que isto representa uma lição e uma profunda reflexão sobre esta situação. Está ao nosso alcance viver em paz, viver dentro de um clima de tolerância, de exercício dessa energia poderosíssima que é o amor, mas nós estamos começando a despertar. Eu, como José Lima, também tenho uma esperança muito grande, tanto quanto o Cleiton Rezende também, uma esperança muito grande de que uma nova civilização, uma nova forma de pensar, porque nós estamos fazendo uma espécie de uma reengenharia, uma reconstrução de nós próprios, a partir desses momentos de sofrimento, até mesmo de indignação. Vejam vocês, nós estamos vivendo um momento de polarização, polarização ideológica, racistas, a polarização política, filosófica, religiosa. Isto não pode ser aceitável para uma sociedade que deva se integrar dentro dos mesmos princípios de criar uma sociedade mais feliz, mais saudável, espiritualmente falando. Porque há um ditado que fala: a felicidade está onde nós a pomos, mas nós nunca a colocamos aonde estamos. Então, nos falta essa percepção, essa visão, essa sensibilidade. E nos parece que a lição de Leon Denis nos caminha para isso. Nós aprendemos pela dor ou pela compreensão. Pela compreensão ou pela dor. Então, o sofrimento é uma forma de burilamento do ser humano. Esse momento que nós estamos vivendo de fazer o bem. O bem que possa satisfazer a todos. Tá certo? E ter a coragem de nós lutarmos para a conquista desses valores. E é um ditado que eu uso frequentemente: não peças coragem à providência, peça-se amor, pois combate-se com coragem aquilo que se ama. Uhum. Isto é uma verdade. E nós que amamos o Espiritismo, essa doutrina de logicidade, de construção, de razão, baseada nessa energia do amor, devemos estar confiantes de que vamos chegar a um ponto
dessa tolerância e dessa compreensão, que tome conta de todas as pessoas e nos façam viver em paz, viver bem com o próximo, interagir com o próximo. De maneira que eu entendo que é uma lição muito profunda dada por Leon Denis, que é uma espécie de um despertar para uma nova realidade. E eu tenho certeza, uma nova realidade que nos trará muita paz, muita felicidade, muita tolerância e muita compreensão. Eram essas breves palavras, Thelma. Muito obrigado. Excelente, Cleiton. É muito importante que se tenha diversidade de opiniões, a filosofia, né? Tudo, a dialética, tudo que precisa ter aí o verniz do respeito, né? Porque é importante divergência de opinião, tudo. Mas sabendo que elas têm que estar temperadas com respeito, não é verdade? Com respeito, a gente consegue ter uma sociedade plurima e, ao mesmo tempo, harmônica. Eu acho que é isso que a gente deve trabalhar. Vamos, então, para a última colocação, que é belíssima, é mais ou menos o encerramento que a gente vai fazer. São 20 horas e 48 minutos, né? A live vai até às 21 horas. E é um presente de Denis para todos nós. Quando ele disse, é um presente e um roteiro também. Um roteiro maravilhoso. É bem verdade que os motoristas, né, José Luiz, Cleiton e Cleiton, não são assim tão habilidosos, né, para seguir esse roteiro, mas vamos nos esforçar. Então, Denis diz o seguinte: todo o poder da alma, olha que lindo, vou ler devagar. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. E aí ele vai e explica. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. A gente vê que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que 2 asas conduzirão o homem a Deus, né? Uma se chama sabedoria e a outra é o amor. Que por uma você se valoriza para a vida e pela outra você é pela vida valorizado. A gente percebe aqui justamente isso, essa necessidade das 2 asas, que devem ser, vou tomar emprestado da biologia, a gente já falou em semente e tudo, essas asas devem ser isomórficas, né? Iso igual, morfos, formas. Deve ter a mesma forma, porque é preciso que elas sejam assim isomórficas, para que a gente possa, então, né, voar em direção à compreensão de Deus, voar em prol, em busca da nossa essência divina. Aí eu queria uma palavra final de vocês, para todos que estão nos ouvindo, e depois da palavra de vocês eu vou declamar um poema aqui da minha autoria, chamado Inaudita, né? Vocês conhecem bem, inaudita altera a parte, né? Quando pedem a liminar sem ouvir a parte contrária, que eu já declamei até em outra live, que fala justamente sobre como nós não ouvimos, às vezes, as próprias necessidades, a própria essência de ser, e isso é uma cobrança, né, depois. Então, eu quero de cada um de vocês uma palavra de esperança, nesse querer, saber e amar. Então, para o encerramento, eu queria primeiro começar com o José Luiz. Obrigado, Thelma. Então, já indo para o encerramento, tem que deixar registrado que foi uma alegria estar aqui com vocês. Thelma, você é uma pessoa maravilhosa. Cleiton Reis, muito bom estar contigo. Cleiton Rezende, também muito bom estar contigo. Foi muito bacana a gente poder ter conversado aqui sobre esses itens. E eu te diria o seguinte, Thelma, Cleiton Reis e Cleiton Rezende, quando Leon Denis usa aqui o termo querer,
ele bate forte no livre-arbítrio, porque quem quer, direciona. Quem quer, direciona a sua vontade, e quem quer, deixa de ser ignorante. Então, o querer é diminuir a ignorância. Ignorância, pessoal, só para deixar bem claro, não é aquele mal-educado, grosseiro, isso é outra coisa, isso não é ignorância. Ignorância é quem ignora, quem não sabe. É quem escolhe equivocadamente, porque não sabe qual lado deveria escolher. Mas uma vez tendo conhecimento e tendo experiência, ele escolhe o certo. Então, mas para escolher o certo tem que querer. Então, querer é deixar de ser ignorante. Já quando vamos para o saber é quando nós deixamos de ser simples. O que é simplicidade? É quando a alma é criada, ela é simples. Simples em que sentido? No aspecto de conhecimento científico, no aspecto de conhecimento das coisas da vida. Não estamos trabalhando aqui com opção, saber é que nós estamos trabalhando com conhecimento, e conhecimento só se ganha estudando. É o saber. O saber, então, é estudo. Isso também dá trabalho. Então, não adianta só querer, que tem que querer e trabalhar para isso. Não adianta apenas querer saber, que tem que saber. E saber é muito estudo. E quando vem o amor, que é a terceira potência, aí vem e fecha-se. Por quê? Porque a gente se permite atingir o objetivo que todos nós vamos atingir em algum momento. Amigos, temos uma grande notícia esperançosa para trazer para vocês. Nós seremos necessariamente felizes, apesar das nossas posturas que vão causar o atraso, apesar de nós mesmos, pelos equívocos e ignorâncias e escolhas equivocadas, nos afastarmos dessa felicidade, aquela árvore de pomos dourados que o Clayton Reis estava recitando ali, que ela está onde não estamos, né? Sempre há pomos onde não estamos. A felicidade será atingida, apesar de tudo. Por que atingiremos isso? Porque esse é o nosso destino. E o nosso destino é amar, não é ser amado. Ser amado é uma consequência. Nosso destino é amar, e amar é ação. Então vejam, 3 ações. Queiram, destinem a vontade de vocês. Saibam, estudem para ter mais conhecimento. E amem, porque se der, vocês até serão amados. Amar é estar mergulhado na essência divina. Vicente de Paulo nos fala lá na questão 888A do Livro dos Espíritos, que o amor é a grande energia que liga tudo no universo, como a gravidade liga os corpos materiais. A grande força da gravidade é o que liga os corpos materiais. E o amor é o que liga todas as coisas no universo, físicas ou espirituais. O amor é que nos conecta. O amor está em todo lugar. Poderíamos dizer que Deus é amor? Sim, sob o aspecto dele ser o amor em movimento. Não digam mais que nós estamos amando. Digam que o amor flui através de nós. Enfim, queiram, saibam e amem. Esse, então, é o grande recado de Leon Denis, e eu digo a vocês, amem. Amem porque esse é o caminho da felicidade, mas não esqueçam o que o Clayton Reis falou no início. Vai dar uma trabalheira danada, tá? Vai dar uma trabalheira danada. Então, muito obrigado, eu devolvo a palavra, Thelma, tá? E um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Vários nomes que você falou ali são grandes amigos que têm um carinho muito grande por eles. Então, obrigado por estarem nos acompanhando pelo YouTube da Abrame. Tá fechado o teu áudio, Thelma. Tem que abrir o áudio, né? Nós que agradecemos, José Luiz, sua magnífica participação, viu? Que bom que você está contribuindo e vamos precisar de muitas contribuições suas. As palavras finais de Clayton Rezende, que desde já também agradece. Uma maravilha, viu? Trabalhar com vocês, fazer essa live com vocês. Clayton Rezende, agora.
É preciso dizer que eu adorei a dinâmica, adorei participar desse evento, né? Esse evento maravilhoso com a Thelma, com o José Luiz, com o meu xará Cleiton. Acho que vocês nunca vão ver uma live com tanto Cleiton na vida, né? Enfim, só agradecimentos à Abrame pela iniciativa e pelo convite que nós recebemos de participar aqui hoje, porque eu tive também a oportunidade de aprender muito com os meus colegas, né? Cada percepção que cada um tem é um acréscimo que a gente pode levar para a nossa vida, né? E acrescenta ao nosso saber também, ao nosso conhecimento. E aí, essas três palavrinhas, né? Querer, saber e amar. O querer, eu atribuo, eu ligo, né, à questão da vontade, mas não é aquela vontade eu quero apenas, não. É uma vontade consciente. Talvez uma vontade para dizer assim, eu não só quero, eu preciso. É necessário. Eu preciso sair desse lugar. E eu só posso fazer isso quando eu tenho vontade, quando eu tenho certeza de que eu preciso fazer isso. E para sair e chegar a algum lugar, é preciso saber. O saber na busca do conhecimento, a ação de estudar, de conhecer e de entender melhor o porquê de cada coisa, de cada situação que nós estamos vivendo. Somente então, depois de eu ter a vontade de me movimentar, de aprender e de buscar o conhecimento, aí sim eu vou entender o significado da palavra amar. Porque o amar só é possível quando eu consigo ter vontade e ter conhecimento. Porque até hoje nós não amamos porque não tivemos essa vontade e não sabemos por que devemos amar. Foi até um colega da Abrame mesmo que falou um dia, numa das nossas reuniões aqui em Belo Horizonte, que a doutrina espírita é a doutrina que nos explica. As religiões falam, eu preciso amar. A doutrina explica por que eu tenho que amar. Isso faz toda a diferença. E aí eu queria deixar como últimas palavras umas frases de Emmanuel do livro Caminho, Verdade e Vida, 2, que eu acho que é muito propício para o momento, porque nós temos uma ciência hoje muito cheia de si, mas que falta muito amor. E aí Emmanuel diz o seguinte, a ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto seguro quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Que o conhecimento seja também esse conhecimento convertido, porque não basta conhecer, sem amor nós vamos chegar a lugar nenhum. Muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos aqui hoje. Nós que agradecemos, Cleiton, porque são as palavras maravilhosas, viu? Agora, as considerações finais do nosso querido Cleiton Reis. Bom, inicialmente eu reitero os meus agradecimentos a você, Thelma, foi uma satisfação estar aqui e aprender tanto com José Lima Terra, né, que eu tive a oportunidade de conhecer agora, foi uma satisfação muito grande, José Lima, viu? E os nossos pensamentos estão unidos, uniformes, viu? Gostei muito das suas exposições e esteja certo que estamos vibrando na mesma faixa vibratória, com toda certeza. Eu quero dizer também do meu querido xará Cleiton Rezende, que transitou por essas áreas do conhecimento com tanta sensibilidade, com tanto conhecimento, né? Com todos que aqui estão presentes. Agradeço aí a paciência de todos aqueles que nos assistiram, estejam certos que isso aqui é uma reflexão muito profunda, né? Ninguém aqui está dando lições de nada, nós não somos mestres de ninguém, senão de nós próprios. De maneira que eu fico muito feliz dessa oportunidade para que possamos fazer uma reflexão, uma análise desse momento tão crítico que a sociedade humana está vivendo. Eu diria que essas 3 frases usadas pelo Leon Denis, né, querer realmente é vontade consciente, livre, como bem disse o Cleiton Rezende,
né? E da mesma forma que saber é conhecer. O conhecimento é a porta da libertação do ser humano. É a porta da libertação. E o amar, como bem disse o José Lima, é a energia poderosa que comanda todo o universo. É como a força gravitacional que rege todas as galáxias e todos os movimentos harmônicos dos seres em torno de cada estrela, né? De maneira que isto é uma lei universal, e é preciso que nós tenhamos conhecimento desse fato para termos consciência dessa realidade que nos comanda de uma certa forma, eu diria, melhor dizendo, que nos impulsiona para cima, que nos chama para o alto, para a elevação. E a elevação significa o quê? O desprendimento das mazelas espirituais, da pequenez que a matéria nos envolve. Somos seres materiais, estamos encarnados, mas não podemos ser prisioneiros da matéria. De maneira que toda essa força invisível, mas que é muito importante, não podemos esquecer, na expressão de Exupéry, o invisível aliás, o invisível é essencial, né? O invisível, na verdade, é essencial aos olhos, tá certo? É essencial à nossa alma, mas é invisível. É exatamente essa força, essa energia incomensurável, centralizada na palavra amor, de que nós devemos nos conduzir para que sejamos mais felizes, para que sejamos mais harmônicos no processo de convivência que estamos vivendo, né? Que afastemos essas polarizações de que a sociedade humana está construindo, que nos afastam uns dos outros, né? De maneira que esta é a grande lição que fica realmente e que nos move, que nos movimenta na direção do alto. Então, mais uma vez, Thelma, muito obrigado pela oportunidade desse encontro, de estar presente com dois colegas maravilhosos, extraordinários, que eu tenho imenso prazer de estar, de pertencer a essa instituição, a Abrame, que há muitos anos nos une e nos torna conscientes das nossas obrigações e dos nossos deveres sociais, jurídicos, né? Sobretudo jurídicos, porque exercemos essa função dentro do direito. Muito obrigado, que Deus nos acompanhe a todos e esteja presente hoje e sempre em nossa intimidade, em nossa família, em nossa sociedade, onde quer que estejamos. Um grande e fraterno abraço a todos vocês e muito obrigado por essa maravilhosa oportunidade. Nós que agradecemos a todos que acompanharam essa live, os que irão acompanhar posteriormente, né, porque ficará no YouTube. De novo, aos queridos convidados maravilhosos, Deus permitirá que estejamos juntos em outras lives com essa mesma vibração de amor, de paz, buscando conhecimento. E a gente percebe que Leon Denis, ele trouxe assim, um manancial de esperança, e ele fala como um pai assim, muito preocupado. A gente percebe o sentimento dele, a determinação dele chama a nossa atenção para o bom, para o bem, para o belo, né? Para a nossa própria evolução. E que o nosso Cristo interno, nossa essência divina, que grita para que a gente possa aprender esses ensinamentos, para que a gente possa principalmente concretizar. Então, eu queria concluir essa live com um poema, como eu disse anteriormente, da minha autoria, que se chama Inaudita, e que diz assim: os gritos que vêm de longe falam que é tempo de ir, sem alforre, sem mochilas, apenas se deve seguir. Há páginas a serem escritas, em linhas não demarcadas, em textos em que se adita. E se adia o que é premente, os anseios, qual esporas, ferem a mente, ferem a alma, gritam que já é hora. E a força que os agita trará vento, chuva e choro, quando a busca é inaudita. Somos sombra e somos luz, mas se pode modular o espectro, o alcance, de forma que o nosso olhar não venha perder de vista que imagens fantasmagóricas nem sempre trazem desdita.
Na dinâmica do percurso, não podemos olvidar que o dínamo da razão, seja aqui ou acolá, carrega em asas benditas a coragem de sonhar os versos que a alma recita. E a nossa alma recita fome de amor, fome de paz, e que a gente, portanto, possa sonhar o amor, principalmente, como vocês três tão bem disseram, que a gente possa concretizar e vivenciar o amor. Assim seja. Obrigada a todos e que Deus nos abençoe. Obrigado vocês também. Muito obrigado, igualmente, então. Estamos à disposição, viu? Muito obrigado.